Olá, bem-vindo ao canal da IBPP da Eloé Church. Se você é novo aqui, aperte o sininho, inscreva para você não perder nenhuma mensagem. E eu tenho certeza que hoje Deus vai falar com você. Aproveite a mensagem. Na minha busca por preparar essa mensagem, eu fiz algumas pesquisas, né? Pesquisei em alguns lugares aí, pesquisei em alguns sites ali, em algumas coisas, para entender como que lá fora, como pessoas, como o mundo enxerga a oração, né? Então eu vi vários relatos ali, experiências na própria Bíblia, mas nós vamos pegar aqui experiências além disso, além do que a Bíblia nos descreve, né? Então, algumas situações que pesquisadores hoje eles buscam para fundamentar o efeito transformador da oração. Porque nós entendemos que muitas vezes a, o, a busca, o interesse de cientistas, de pesquisadores, é provar que aquilo que aconteceu, aquela transformação, aquela cura, aquele resultado da oração tem uma explicação lógica, tem uma explicação, vamos dizer assim, científica. Há um porquê disso ter acontecido. Então, a busca é por isso, né? Então, os cientistas eles buscam e demonstrar de diversas formas o que espiritualmente nós sentimos, os efeitos, né, de se prostrar em oração, de se ajoelhar, de colocar os joelhos no chão ali. Esses resultados são que vêm para as nossas vidas e nós alcançamos através dos nossos joelhos, através das nossas orações, de uma forma racional. Eles tentam fazer dessa forma. Mas eu conto ou você conta para eles que não é dessa forma? Eu conto ou você conta que não é assim? Não existe uma forma racional para nós entendermos a oração, né? Para nós colocarmos ali. Então a nossa oração ela não está sujeita a uma explicação racional. Ela nos coloca em uma dimensão sobrenatural. Então o racional não vai conseguir explicar o sobrenatural, certo? Não há formas, em muitos momentos, de se explicar o resultado de quem ora, o resultado daquilo que foi alcançado através de oração, através da busca de respostas, através da busca de uma cura. E talvez alguém vai falar assim: ah, tá curado porque o médico estudou e tal, mas a oração que envolve tudo isso, porque o médico pode ter estudado muito, mas no final das contas o seu corpo pode não reagir, talvez a um tratamento físico. Mas através da nossa oração, nós podemos alcançar, situações são alcançadas, resultados são alcançados, e muitas vezes há uma busca por explicar isso. Então, aos departamentos de pesquisa das universidades mais famosas aí, né, com trabalhos de pesquisa aprofundados, e no decorrer de anos, eles buscam aí, né, observando, no caso, isso tudo, eles até relatam estímulos. Esses dias eu estava pesquisando sobre isso também, estava vendo algumas notícias. Estímulos que o cérebro tem quando a pessoa está orando. Há alguns movimentos, alguns comportamentos, vamos dizer assim, que o cérebro tem enquanto a pessoa está orando. Então, a manifestação nos momentos em que estamos exercendo nossos momentos de conversa com Deus em oração, há um movimento, muitas vezes, de algumas áreas do cérebro ali. Então, talvez, através dessas explicações, seja uma forma de tentar explicar os resultados dos milagres realizados, né? Da transformação, da cura, da prosperidade alcançada, de tudo aquilo que é proporcionado de forma espiritual em nossas vidas. E os estudiosos eles tentam, mas não conseguem admitir e buscam sempre alternativas para explicar tudo isso. E realmente há efeitos físicos, mas não admitem que é resultado de uma ação espiritual. Então, olha isso.
há resultados físicos, mas não vem que é resultado de algo espiritual, de uma busca na dimensão espiritual, né? Então, hoje eu digo para você, não temos um Deus explicável, isso é claro, tá? O nosso Deus age no sobrenatural para que o homem entenda sua limitação perante o Senhor. Olha isso. Ele age no sobrenatural para que nós possamos não entender o que ele age, o que ele faz. Então não tem muitas vezes explicação. Amém? Então, com essa introdução, para nós entendermos tudo isso que hoje se coloca sobre a questão da oração, vamos ler a palavra do Senhor nesse sentido. Então, que abra sua Bíblia aí em Daniel, no capítulo 6, no versículo 9. Nós vamos ali o livro de Daniel. E essa palavra veio muito ao meu coração durante essa semana, durante ali o período que eu estava preparando, né, essa mensagem. E veio muito essa palavra, né? Esse texto de Daniel, no capítulo 6, no versículo 9 ao 11. E diz assim, ó, versão NVI. Assim, o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava, orava, agradecendo ao seu Deus. Então, aqueles homens foram investigar e encontrar Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui diante do Senhor para aprender da Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor traz hoje em nossos corações e o Senhor vai fazer muitas coisas aqui hoje, Senhor. E através desses textos, dessa palavra, o Senhor vai mostrar para nós que muitas vezes estamos no caminho e não entendemos aquilo que o Senhor pode fazer. Que o Senhor possa estar abrindo nossos olhos nessa noite e que o Senhor possa estar falando em cada coração aqui, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Olha o que aconteceu com Daniel. Aí todo mundo conhece esse versículo, esse texto, esse capítulo aí, que é o capítulo que fala sobre Daniel na cova dos leões. E eu coloquei até um título desse início aí, que é Oração diante de um decreto de morte. E olha que interessante, a hora que eu estava fazendo preparando a mensagem, aí a hora que eu vi a palavra decreto e esse texto, eu lembrei que, inclusive, na semana passada, a gente estava ministrando ali em Salisbury e foi falado sobre decreto, sobre Deus mudar, rasgar decretos que foram colocados sobre a vida da pessoa e redigir um novo decreto, como uma autoridade. As autoridades, né, o presidente e tal, eles fazem ali um decreto e a partir daquele momento o decreto é válido. Ele é imediato sobre aquela nação, sobre aquela cidade, sobre aquele estado, enfim. E aí me fez lembrar a mensagem da semana passada, que quem ouviu, quem não ouviu, tem a oportunidade de ouvir nos podcasts aí, ou no canal do YouTube da nossa igreja, e que estava ali falando sobre esse ponto. Só que aí já é um outro texto, uma outra palavra. Eu falei assim, gente, novamente a palavra decreto. Então, através da oração, Deus quer fazer milagres em nossa vida, rasgando decretos ruins que foram colocados sobre a nossa vida, talvez lá no passado, e redigindo novos decretos de vitória sobre a nossa vida. Amém? Então, durante essa semana, eu pesquisando, o Senhor falando sobre isso, porque eu perguntava para o Senhor, o Senhor tem para falar conosco, né, nesse domingo? O Senhor tem para falar em nosso coração nesse domingo? O que o Senhor tem para trazer ali para a igreja? Traz a tua palavra. E em oração ali, e sempre vinha essa palavra de Daniel. Daniel na cova dos leões. E aí eu falei assim, Senhor, essa palavra é muito conhecida. É uma palavra que mostra o poder da oração de Daniel ali na cova dos leões, né? E aí o Senhor impede ali que os leões o devorem e tal, né? E ponto. O livro de Daniel, o Senhor livrou Daniel
dos leões e ponto final. O Senhor nos livra quando oramos. Amém. Só que aí o Senhor me trouxe outro entendimento sobre esse texto. E aí nós podemos pegar esse entendimento aí na parte que, em alguns pontos chaves aí, uma parte importante que mostra como Daniel agia mesmo antes do ocorrido. Antes dele ser lançado na cova dos leões, como que agia Daniel? Como que Daniel se comportava? Como eram os dias de Daniel? Qual era a sua rotina? Eu comecei a meditar nesse sentido. Eu falei assim, meu Deus, olha como que a Bíblia fala, né? Então, a oração era um testemunho de fé na vida de Daniel. Todos sabiam que ele orava 3 vezes ao dia. Todos sabiam que Daniel 3 vezes ao dia ia para o andar de cima de sua casa, abria a janela, todos podiam ver a sua posição. E ele não fazia aquilo para as pessoas verem, mas ele fazia aquilo porque ele tinha uma conversa direta com o Senhor. Então todos sabiam da sua rotina. Daniel, ele tinha uma posição muito boa ali, próximo ao rei. E ainda assim ele mantinha a sua devoção a Deus. Ele não escondia sua devoção a Deus. E aí podemos perceber uma intimidade que ele tinha com o Senhor. Aí ao abrir as janelas, né, a direcionar suas palavras, seu pensamento, ele tinha uma comunicação aberta com o Pai. A oração. E aí, acabei até lembrando em alguns momentos, assim, meu Deus, quantas vezes, né? Na vida. Eu já fiz isso na minha vida, e muita gente já fez isso no início também, quando as pessoas falam assim, seguinte, vamos aqui, estamos em um grupo, você pode orar para a gente? Aí, hoje não estou disposto para orar. Não, hoje eu vou orar aqui, eu oro na minha casa para mim mesmo, eu oro no meu secreto e tal. E às vezes não nos expomos, né, ali perante as pessoas. E aí me fez até lembrar nesses momentos, né? Meu Deus, olha isso. Ele não tinha vergonha. Ele se colocava à disposição. Ele se colocava em oração. Tinha qualquer coisa à sua volta. Ele estava ali 3 vezes ao dia, direcionando suas orações a Deus. E ponto final. Então ele não tinha vergonha. A oração é o nosso contato mais próximo com o Senhor. É o nosso contato com Ele. É o que temos para chegar ao Senhor. É um momento de oração. E Daniel não teve vergonha e não teve medo, porque foi colocado um decreto ali. Daniel não teve medo do decreto de morte que estava determinado. Ele não teve medo. Por quê? Porque ele sabia quem ele seguia. Será que eu sei quem eu estou seguindo? Será que você sabe quem você está seguindo? Será que nós sabemos quem é esse Deus que nós seguimos? O detalhe em Daniel não ter medo foi porque ele sabia a quem ele seguia. Esse é o detalhe. Ele não tinha medo porque ele sabia quem era o Deus para quem ele direcionava a sua oração. Eu direciono a minha oração para alguém que eu sei quem é, para alguém que eu conheço. Eu converso com quem eu conheço. Para quem eu não conheço, eu posso até falar alguma coisa, mas eu não tenho uma conversa. Eu não conto detalhes da minha vida. Eu não falo sobre a minha vida. Mas quando eu conheço ao Senhor, a oração, ela passa a ser uma rotina. Algo diário na minha vida, porque eu tenho a necessidade de contar para alguém que é maior do que eu, que é alguém que é muito próximo a mim, que é o meu Deus, detalhes sobre a minha vida. Então a oração, ela precisa ter, primeira situação é ter intimidade, eu preciso ter intimidade com Deus. Daniel tinha intimidade com o Senhor. Olha isso, a gente fala Daniel na cova dos leões e a gente muitas vezes não para entender esses momentos que antecedem aquele milagre, ou que antecedem aquele livramento que o Senhor deu na vida dele. Era uma vida constante em oração. Por isso que até o título da mensagem é uma oração que nós temos diariamente, constantemente orando ao Senhor. É uma
Orem constantemente, inclusive é o título que eu coloquei para essa mensagem. Orem constantemente. E era o que Daniel fazia aqui. Então Daniel ele não teve medo do decreto de morte redigido por um rei que havia sido enganado. Enganado no sentido de levado a assinar o decreto. Então ele não teve medo do decreto de morte que estava determinado para que quem orasse a um Deus, quem prestasse ali reverência a alguém que não fosse o rei, naquele momento, naquele período ali, seria lançado na cova dos leões. Fizeram com que essa lei fosse assinada porque eles não tinham como pegar Daniel em alguma coisa, que Daniel era honesto, Daniel fazia tudo certo, era um homem que tinha uma vida diante do Senhor. Ele tinha uma vida de oração. Então ele falou assim, ó, o único jeito de eu pegar o Daniel, de nós pegarmos o Daniel, é naquilo que ele faz e ele não deixa de fazer. Quando coloca ali, quando fala aqui, ó, então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Foi onde eles pegaram. No texto que está na palavra aí. Foi o que eles fizeram. Pegaram aonde Daniel tinha a sua vida diária, diante do Senhor, orando. Então, a oração, ela precisa ser constante. A oração precisa ser um hábito contínuo em nossa vida. Precisa ser diário. É importante, é necessário, é indispensável em nossa vida. E o que eu percebi nesse texto, o ponto principal, foi essa oração constante, quando fala ali no Daniel, no versículo 10, aí, no capítulo 6 mesmo, mas no versículo 10, que fala assim, ó, e ali fez o que costumava fazer. Olha isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras. Só aí a gente já sabe como era a vida de Daniel. Ele costumava fazer, era a rotina dele. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Às vezes não tinha nem nada para pedir, mas ele se prostrava, adorava, agradecia ao seu Deus. Posição de joelhos. A posição de joelhos é uma posição de guerra. É a melhor posição que nós precisamos estar. É a posição de joelhos. Então, olha isso. Era um hábito contínuo de Daniel, orar diariamente 3 vezes por dia. Nós costumamos ter hábitos diários, como nos alimentar, por exemplo. Nós comemos todos os dias. Nós escovamos os dentes todos os dias. Nós dormimos todos os dias. Nós fazemos todos os dias coisas que são rotina. E muitas vezes a oração não está nessa rotina. Talvez eu ore só na hora que eu vou dormir. Aí eu já estou deitado assim, né? Aí tem que orar. Ai, Senhor, amém. Ah, Senhor, abençoa que essa noite eu possa dormir. Bem, você já não continua a oração. Ou então acorda naquela correria, sai correndo ali e... Ai, eu não fiz meu devocional, preciso orar. Ah, Senhor, e aí a pessoa está ali arrumando o cabelo. Senhor, que o Senhor possa abençoar meu dia, que meu dia possa ser muito bom. Nossa, que eu possa fechar muitos contratos hoje, Senhor, que eu possa fazer isso. Enfim, e a pessoa está ali, a oração não sendo algo prazeroso, mas sendo uma obrigação. Algo que tem que ser tradição. Quando a oração tem que ser algo espontâneo, algo que parte do seu coração, algo que você tenha vontade de fazer. E muitas vezes isso não é rotina. A oração precisa virar rotina na nossa vida, mas uma rotina que é prazerosa, uma rotina que nós temos vontade de fazer, algo que está além do que apenas orar, porque eu preciso orar para comer. Eu já ouvi história uma vez uma mensagem contando, né? E certo pastor recebeu na casa uma visita
E essa visita, estando na casa dele ali, estavam na mesa, e essa pessoa foi logo comendo. Aí o filho dele falou assim: olha, pai, ele é que nem o cachorro, né? Aí o pai falou: que isso, meu filho? Então, não, ele nem ora para comer. Olha aí, por quê? Porque era rotina da família fazer isso, mas o filho não estava acostumado com quem não orava para comer, porque era normal da família ter aquela rotina de oração. Então são coisas assim que a gente pega umas histórias assim meio que acontecem, né, que criança nunca segura, e a gente pega para a nossa vida. A oração, ela não pode ser algo que eu faço de qualquer forma. A oração precisa ser todos os dias, algo diário na minha vida, algo normal na minha vida, né? E quando eu tenho essas vontades todos os dias ali, muitas vezes, por exemplo, eu dei o exemplo aí da gente comer alguma coisa, né? E quando a gente tem essas necessidades aí, temos alguns de nós que, né, faz 3 refeições por dia, né? 4 refeições diárias. Alguns comem de 3 em 3 horas. Aí eu preciso comer de 3 em 3 horas, porque, sabe, senão o corpo começa a reservar gordura, né? E eu não posso reservar gordura, eu tenho que comer de 3 em 3 horas ali. E fica assim. Enfim, o ato de comer é algo necessário e geralmente ele é algo saudável. É saudável. Eu preciso comer. Evita doenças. Evita que eu fique fraco. Evita que eu tenha reações indesejadas no meu corpo. Enfim. A oração precisa ser um hábito diário e precisamos ter fome. Então, eu estou comparando aqui para vocês o ato de comer com o ato de orar. Quando eu como, eu tenho fome, por isso que eu estou comendo. Mas eu preciso ter a fome também na oração. Então, quando nós, só para a gente ter uma ideia, por que eu falo que nós precisamos ter fome para nós termos uma vida de oração? Quando eu estou doente fisicamente, uma das primeiras coisas que nós fazemos é não ter fome. Estou doente e eu fico sem fome, eu não consigo nem ver essa comida. Tira de perto de mim, não estou bem, estou doente. Se associarmos a questão de oração, é a mesma situação. Quando eu não oro, eu estou doente espiritualmente, porque eu não tenho fome, eu não tenho vontade de orar. Então é sinal de que eu estou doente espiritualmente, porque eu não estou orando. Eu não tenho fome de orar, eu não tenho vontade de orar. Então eu estou doente fisicamente, porque é um dos primeiros sinais que mostram doença no corpo físico. Mas a oração é a primeira situação que mostra que eu estou doente espiritualmente. Porque eu não tenho fome. Quando eu deixo de orar. Então, muitos estão doentes hoje em dia. Estão perdendo a fome, mesmo quando o alimento à mesa é um banquete. Um banquete que o Senhor traz para nós. E muitas vezes eu não tenho fome, eu não oro, eu não busco, eu não me ajoelho, eu não me coloco diante do Senhor, porque eu não estou a fim de comer aquela comida, porque eu estou doente, eu não tenho fome e não estou pronto para isso. E é muitas vezes isso que está acontecendo conosco. Muitas vezes nós, como cristãos, não estamos nos posicionando como verdadeiros cristãos, no sentido de orarmos, no sentido de buscarmos, no sentido de estarmos nos alimentando daquilo que seria o melhor alimento que qualquer um de nós podíamos estar presente. Não é o alimento que está saciando o nosso corpo, mas é um alimento que está saciando o nosso espírito. E olha como é diferente. Quando eu estou saciando o meu corpo físico, quando eu estou me alimentando fisicamente, tem uma hora que comi demais. Tá bom, não consigo comer mais. Mas quando eu estou orando, quanto mais eu me alimento, quanto mais o Senhor está me dando alimento espiritual, mais fome eu tenho. É ao contrário. É diferente. O mundo espiritual é diferente. Quanto mais eu tenho fome, mais eu me alimento. Quando eu estou fisicamente falando, quanto mais eu tenho
Quanto mais eu me alimento, menos fome eu tenho, porque eu estou me enchendo daquilo. Acabou. O meu corpo físico está sendo saciado. Mas quando eu estou orando, quanto mais eu oro, mais vontade eu tenho de orar. Quanto mais eu busco, mais eu tenho vontade de buscar o Senhor. Porque quanto mais está com fome, se alimentando, mais fome eu vou tendo. Então, será que nós estamos bem alimentados? Será? Uma pergunta. Será que eu estou bem alimentado? Pergunte para você mesmo, como eu estou perguntando para mim mesmo. Será que eu estou bem alimentado? Bom, eu vim na igreja aos domingos. Será que estou bem alimentado vindo na igreja aos domingos? Todo domingo eu estou aqui. Estou bem alimentado. Só isso. Talvez sim, talvez não. Será que orando deitado na cama ali, que nem eu dei o exemplo, apenas antes de dormir, às vezes antes de acordar, antes de acordar não. Às vezes antes de tomar café, depois de acordar, claro, antes de acordar não dá para você orar. Ou antes de tomar o café da manhã ali, será que eu estou... Né? Já sei, eu estou bem alimentado quando estou jejuando, no mês de janeiro, quando a igreja faz o jejum de Daniel de 21 dias, então, juntamente com a igreja, eu entro no jejum. E olha, o meu jejum esse ano é de redes sociais, acredita? Eu não vou mexer nas redes sociais durante 21 dias. Olha que jejum bonito. Eu não vou nem mexer no YouTube esses 21 dias. Olha que jejum, estou santificado. Será? Meu Deus do céu. Hoje está assim. Está fácil, né? Vamos orar, vamos ali orar aqui para começar o jejum, orar lá daqui 21 dias, hora de terminar o jejum, entregar o jejum ali, e o jejum é de redes sociais. Eu não vou mexer no meu Instagram durante 21 dias. Aí o irmão vem com o celular perto assim, tira de perto de mim, eu não posso ver o Instagram. Eu estou de jejum de rede social. Aí o irmão vem assim, olha o stories. Assim, eu não posso ver o meu Instagram, mas o que é que está no seu Instagram aí que eu preciso olhar aqui? O que publicaram aí? Meu irmão, nós precisamos buscar coisas espirituais para a nossa vida. E essa brincadeira não pode acontecer diante do reino de Deus, diante do Senhor. Eu não posso brincar de ser crente. Eu não posso brincar de acreditar em Deus. Eu não posso brincar, porque eu estou enganando a mim mesmo. No final, na minha mente, eu estou orando antes de dormir, às vezes 3 vezes por semana. Estou indo ao culto aos domingos apenas, e é o único dia que eu abro a minha Bíblia. É o único dia. Eu já li a Bíblia toda. Em 5 anos que eu estou ali, determinada igreja, eu já li a Bíblia toda. Todos os domingos é um capítulo que lê, às vezes repete. Será que isso é o que está me fazendo ter uma vida espiritual com o Senhor ali, algo ligado a Ele? Será que é só ler assim? Só, bom, tá bom. Ou é esse jejum? Eu já adianto para vocês, isso não é bom. Daniel, e vai aparecer para vocês aí, Daniel se alimentava espiritualmente e diariamente. Era uma rotina. Ele se alimentava da presença de Deus através de suas orações diárias. Ele não ficava satisfeito como a carne fica satisfeita quando se alimenta. Mas ele tinha mais fome. Orar e, consequentemente, estar cheio do Senhor faz com que a fome só aumente. O efeito é diferente, como eu disse. Quanto mais eu tenho Deus, mais eu quero de Deus. Então, alguém aqui já assistiu MasterChef? É MasterChef, é isso. Já? Tem gente que até, né? Eu vou confessar, eu também já assisti. É muito legal ver aquelas comidas ali, fazendo as comidas MasterChef ali, e aquela coisa, aquele prato bonito, que aquele que você está vendo aquilo e você está comendo o arroz com ovo, e você está vendo aquilo e você está comendo arroz com ovo assim. E aí eu imagino aquele ovo que é aquele comida, que eu nem sei o nome que está lá na televisão, mas estou lá comendo. Então, eu acredito que muitos já assistiram. E aí, às vezes, tem momentos da competição que eles têm aquele dia que é o serviço, né? Que eles fazem uma entrada, eles fazem um prato principal
e eles fazem uma sobremesa. Não é? A entrada, ela serve para abrir o apetite da pessoa. Então, vai ali, faz aquela entrada bonita, só que é só um pouquinho. É só um pouquinho ali de comida. Você fala assim, daqui não enche nem o buraco do dente, né? Mas é esse pouquinho que você vai comer, porque é só para abrir o apetite. Porque o prato principal que tem que aparecer. É o prato principal que vai chegar daqui a pouco. Né? Então, colocando isso em prática na nossa vida, muitos não saem das entradas. Não chegou ainda no prato principal. E, consequentemente, não vai apreciar o doce sabor da bênção, que é a sobremesa no final. Tem gente que está no prato principal, está na entrada. Só está naquele aperitivo. Só está naquele comecinho ali. Mas não avança, porque não quer ir para frente, não quer orar mais. Então, eu vou me alimentar do culto de domingo. E o restante da semana, eu não tenho muito tempo, sabe? Então, no restante da semana, eu não faço mais nada. Eu fico só trabalhando, mas eu tenho meu momento com Deus. Antes de dormir, eu falo, nem Jesus me ajuda, me dê um sono abençoado e não deixa eu ter pesadelo. E vai dormir. É bem isso. Então, olha isso. E anote isso. Muitos não saem das entradas, não chegou ainda no prato principal e, consequentemente, não vai apreciar o doce sabor e a bênção, que é a sobremesa, que está para o final. A gente não está chegando lá. Nós precisamos chegar até o final. Nós precisamos ver todo o banquete e apreciar todo o banquete quando nós oramos. Quando estamos orando. Quando nós estamos fazendo o que o Senhor, Ele apenas quer ter esse contato conosco. Ele quer ter esse momento conosco. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha isso. Versículo tremendo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Nós somos chamados pelo nome do Senhor. Isso nós já temos. Somos cristãos. Então, o que me impede de que o Senhor ouça a minha voz? O que impede? É esse ato de se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar de maus caminhos, fazer a minha parte. Aí o Senhor fala, esse povo que se chama pelo meu nome, que a partir desse momento começou a fazer isso, agora que ele está fazendo isso que eu pedi, agora que ele está se humilhando e orando, e se afastando de maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. É uma consequência da minha oração. A minha oração, ela só é ativada quando eu determino que eu vou ativar essa relação com Deus. Porque o Senhor já está pronto, só esperando. A parte dele ele já faz. Eu só preciso agir agora. Eu preciso orar. Eu preciso fazer oração. Por isso que essa série sobre oração é algo que eu me alegrei muito quando eu vi esse tema. Porque é algo que muda a nossa história. Decretos como esse decreto de morte que tinha sobre a vida de Daniel, porque ele não aceitou viver aquilo. Ele viu aquele decreto. Será que ele teve medo? Como ser humano, eu acredito que ele teve medo, sim. Pode ter sido um momento ali que ele falou assim, eu vou para a cova dos leões, mas eu sei quem eu estou seguindo. Eu sei quem eu preciso seguir. A determinação dele foi que eu vou
orar. Eu vou permanecer em oração. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou buscar ao meu Deus. Eu vou me ajoelhar 3 vezes ao dia, porque a minha vida é de oração. E eu não vou deixar de fazer o que eu estou fazendo, porque eu acredito no que eu estou fazendo. E ele foi lá. Então, a forma como nos conectamos a Deus é a oração. E em 1 Tessalonicenses 5,17, é o que dá título a essa mensagem, fala, o versículo só tem isso, tá? Olha aí. Orem constantemente. É 1 Tessalonicenses 5,17. É isso mesmo a mensagem. 1 Tessalonicenses 5,17. Orem constantemente. Orem constantemente. Orem constantemente. É constantemente. Eu não posso... Porque muitas vezes nós só chegamos para orar diante do Senhor quando nós já estamos lá no fundo do poço. E a gente, com a mão, que já não está aguentando mais, porque está muito pesado o fardo, né? Levanta ali, está com aquela mochila cheia de peso, né? E aí, a única forma de você eliminar aquele peso é você chegar diante da cruz, e aí aquele peso, aquele monte de coisa que está na mochila vai sendo tirado ali, e vai sendo colocado no chão, e diante do Senhor, e aí você vai tendo aquele alívio. Então, muitas vezes, é só naquela hora que a gente está ali, né? Tipo, já está na areia movediça ali, já está tudo ali, você só coloca a mão para fora, para ver se você consegue pegar alguma coisa, poder sair. É muitas vezes o momento que a gente chega para orar. E o Senhor, nós temos que buscar Ele tanto no momento de dor, quanto no momento bom, mas tem que ser algo constante em nossa vida. A oração precisa ser algo prazeroso, não uma penitência. Oração não é penitência. Por muitas vezes nós vemos a oração como penitência. Oh, eu pequei, né? Chegava lá no confessionário, né? Eu pequei. 55 Pai Nosso. 65 Pai Nosso e 255 Ave Maria. Não é assim? Não, oração não é penitência. Oração tem que ser algo prazeroso. Oração tem que ser algo que eu quero fazer. Eu tenho prazer de orar. William, mas eu estou cansado. Eu chego cansado do meu trabalho. Mas você precisa orar. Você chega cansado do seu trabalho, mas eu chego cansado do meu trabalho. Mas será que quando eu chego cansado do meu trabalho, eu falo assim, hoje eu estou muito cansado, então eu não vou tomar banho. Então, alguns não tomam banho mesmo. Mas eu chego cansado do meu trabalho, então eu vou mudar o exemplo, porque o exemplo do banho pode ser que alguém realmente não goste de tomar banho. Mas assim, eu chego do meu trabalho cansado e eu não vou comer hoje. Não, hoje eu não vou comer, estou muito cansado. Então não vou comer nenhuma comida hoje, porque eu estou cansado. Isso é a carne. A nossa carne está cansada. Mas espiritualmente eu chego e eu preciso do alimento, porque do mesmo jeito que o alimento físico, a comida, me fortalece para que depois disso eu possa ali estar mais pronto. Assim, agora o corpo vai começar a trabalhar e fazer todo o trabalho de digestão. E aí nisso, depois passa um tempo, eu vou dormir, tomo um leite antes ali, né? E vou dormir. E pronto, descansando, aí levanto o próximo dia e vou trabalhar novamente. A mesma coisa é espiritualmente. Eu preciso ter um tempo para que eu possa orar. Eu preciso determinar um tempo de oração na minha vida. Eu preciso ter uma rotina em que em determinados horários do meu dia, não precisa ser 3, que nem Daniel, mas precisa ter o seu horário. Eu preciso ter o meu horário. Eu preciso ter um momento de oração. É todas as manhãs. Amém. Olha, eu tenho 10 minutos de manhã, 15 minutos à tarde, mas tantos minutos à noite. Amém. E não é nem por quantidade de tempo, é por qualidade de oração. Eu lembro quando eu me converti. Eu era adolescente e até parecia uma competição. Uma competição mesmo. Chegava, os amigos falavam assim, vamos orar tantas horas. Tantas horas. Eu vou orar 5 horas hoje. E a gente orava.
5 horas ali. Mas será que tinha qualidade de oração mesmo? Será que tinha a qualidade de buscar Deus? Porque não tinha muito conhecimento. Era mais uma questão de tempo. E muitas vezes eu olhava para o relógio. Ainda falta 3 horas para eu orar. Determinando o tempo ali, não tinha conhecimento de nada. Então, era aquela questão de uma competição. Né? E não tinha qualidade. Era mais uma questão de fazer a oração ali, tempo. Mas o Senhor não quer isso. O Senhor é como quando você chega e conversa com a sua esposa ou com o seu amigo. Onde você tem uma conversa saudável, uma conversa amigável, uma conversa para traçar objetivos, uma conversa para que você possa determinar coisas que você vai fazer na sua vida, traçar planos. Por que não contar os planos para o Senhor? Por que não ter um momento para falar para o Senhor, Senhor, eu tenho determinados planos na minha vida. O que o Senhor acha disso? O Senhor, e tem muita gente que vai assim, mas o Senhor não vai me responder. Eu vou estar falando e vai estar assim. Não vou estar escutando nada. O Senhor, às vezes, não responde dessa forma. Às vezes, Ele responde no seu coração. Às vezes, Ele responde através da palavra. Às vezes, Ele responde até audível. Por que não? O Senhor responde. Mas nós precisamos ter conversas saudáveis com o nosso Deus. Precisamos ter conversas com objetivos com o nosso Deus. Olha o que diz lá em Tiago no capítulo, se eu não me engano, capítulo 4, que fala que nós não sabemos pedir, muitas vezes não sabemos orar, eu estou resumindo, tá? Não sabemos falar, então pedis, mas pedir de forma errada, pede mal, porque não sabe como pedir, porque pede para seu próprio benefício. Então, muitas vezes a gente não está tendo uma conversa com o Senhor, mas a gente está chegando meio que o Senhor fosse um banco de bênção e que vai entregar aquela bênção nas suas mãos. É apenas isso. Mas e o relacionamento com Ele? E o relacionamento com o Senhor? Eu vim escutando a música no carro, eu tinha até deixado ela, aqui a letra dela, e agora já não vai aparecer mais. Então, eu não sei, sumiu aqui. Mas é uma letra. Ah, apareceu aqui agora. É uma letra que fala assim, ó. Tem uma parte que fala: estar contigo vale mais para mim que as dádivas das tuas mãos. Só quero tuas bênçãos, tua presença dentro de mim. Olha isso. Estar contigo vale mais para mim que as dádivas de tuas mãos. Estar com o Senhor para Daniel valia mais do que as dádivas que o Senhor podia dar. Porque ele ia ser lançado numa cova. Mas ainda assim, ele estava orando. Porque para ele não era o benefício que Deus iria dar para ele. Mas era o fato de ele estar com Deus. Muitas vezes nós estamos com pessoas, não porque essa pessoa pode nos dar um benefício, mas porque amamos estar com essa pessoa. E muitas vezes não estamos com Deus diariamente, orando, porque não estamos interessados em estar com Ele, mas estamos preocupados com aquilo que Ele pode nos dar no momento de dor. E é o momento que a gente se aproxima. Só nos aproximamos muitas vezes quando nós precisamos de alguma coisa. Nós, como cristãos, não podemos viver isso. Precisamos viver algo além. Precisamos estar ali, ó. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Então, a bênção é a consequência. Eu queria até cantar essa música, mas infelizmente eu não vou cantar para vocês, porque eu tenho um contrato e eu não posso expor minha voz. Mas, enfim. Não vou fazer isso com vocês também, para que vocês não sofram. Mas essa música é uma música, se eu não me engano, é Ministério Apacentar, ou Toque no Altar, uma coisa assim. Então, é uma música que é tremenda, porque eu vi essa letra e eu fiquei pensando, meu Deus, é a palavra de hoje. E eu não tinha escutado a música para fazer a mensagem, né? Para preparar a mensagem. Preparei a mensagem e a hora que eu estava vindo para cá, que eu estava escutando, eu falei, meu Deus, olha, é o que vou estar ministrando essa noite, só para poder trazer mais ao coração o que realmente, né,
o Senhor quer trazer para nós é buscar a tua presença, não pelo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é. É isso que nós precisamos fazer. Então, depois de tudo isso, depois de Daniel orar, porque ele tinha prazer em orar, e não como uma penitência. Depois ele orar, não pelo que o Senhor podia dar a ele, mas pelo que o Senhor era na vida dele. Está lá, Deus responde a fidelidade. Em Daniel 6, 16, do 16 ao 23, vai falar assim. Então, o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. Já é a consequência, tá? O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, olha a palavra, o rei viu que Daniel servia ao seu Deus continuamente. Daniel não precisou falar para ele, mas a vida de oração dele foi exemplo. A vida de oração dele foi o que mostrou que ele orava continuamente. Então a sua vida de oração contínua foi algo que até o rei viu. E então ele fala que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Então não podia modificar isso. Então o rei vai lá e sela com o anel dele. A gente vê em filme aquele adesivo vermelho que eles colocam o anel lá, né? O selo, né? Tendo voltado ao palácio, o rei, porque o rei gostava de Daniel, o rei foi enganado para fazer aquele decreto. Então, tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento na sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo, ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, gritou aflito: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, como está fazendo na sua vida hoje, está fechando a boca do leão. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente perante Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. O rei não queria punir Daniel, mas ele não podia contrariar o seu decreto. O decreto que ele tinha sido convencido a editar. Ele não queria editar aquele decreto, mas ele havia sido convencido a editar um decreto. Um decreto que não podia fazer oração, se prestar reverência a nada além do próprio rei, durante aquele período do decreto. E veja bem, Daniel, e anota aí, Daniel não teve respostas imediatas de suas orações. Ele foi lançado dos leões mesmo após ter orado. Quantas vezes nós somos lançados na cova, mesmo estando orando e parando, meu Deus, eu estou orando. Olha o que está acontecendo, eu estou afundando aqui. E eu estou orando, mas eu estou afundando, meu Deus, eu estou orando e não vai fazer nada não. E começamos a nos revoltar. Mas Daniel, mesmo orando 3 vezes ao dia, mesmo tendo uma vida de oração, ele não teve respostas imediatas. E eu aviso você, às vezes a resposta não vai ser imediata. Ele foi lançado na cova dos leões, mesmo após ter orado. Ele ainda assim permaneceu em oração na cova dos leões. E a oração nos sustenta enquanto esperamos. Então, enquanto você está na cova dos leões, talvez você precise ali estar naquele lugar. E é naquele momento que você então não pode deixar de orar mesmo. Ele orou antes, ele orou durante.
processo. E muitas vezes quando estamos orando antes, e aí a coisa piora, a gente desiste no meio do caminho. Porque a minha oração não está sendo respondida. Deus trabalha no seu tempo e da sua forma. Nós precisamos confiar. Em Eclesiastes no capítulo 3 diz: há tempo para tudo. Há um tempo determinado para todas as coisas. E aqui nós estamos vendo que Deus, ele trabalha no seu tempo e da sua forma. Mas Daniel precisou confiar. Eu preciso confiar. Nós precisamos confiar. Precisamos confiar no poder da oração, mesmo sem respostas imediatas. Deus deu livramento para Daniel. Deus fechou a boca do leão. A oração, ela fecha a boca de leões na nossa vida. Nos mantém firmes, mesmo em meio à cova, mesmo em meio àquela situação toda. E muitas vezes é o que encontramos, é isso em nossa vida. São esses momentos em nossas vidas que passamos e que muitas vezes nós desistimos da caminhada. Daniel não desistiu de orar, mesmo sendo lançado ali. O hábito diário de buscar a Deus é a atitude de uma pessoa faminta que não se contenta com aperitivos, como eu disse. Isso é para a gente aplicar na nossa vida. Então, o hábito diário de buscar a Deus é a atitude de uma pessoa faminta que não se contenta com aperitivos. Eu não me contento com aperitivo, eu quero o prato principal. Nós precisamos de um verdadeiro alimento sólido, como diz lá na carta aos Hebreus, que fala sobre ainda sermos alimentados, muitas vezes com leite, leitinho, quando precisamos ter um alimento sólido, que se encontra disponível, apenas esperando para ser consumido. É a oração, é a palavra. Em Salmos 27:4 diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Então, concluímos que a oração é a conexão direta com Deus que nós temos, sem interrupções. Está sem sinal agora. Não tem sinal. Sempre tem sinal. Sempre tem uma conexão direta, se eu estiver pronto, se essa prática for constante na minha vida. Hoje Deus quer esvaziar a mochila, que eu dei exemplo aqui. Deus quer esvaziar a mochila que está cheia de peso. Tira todo o peso que está dentro disso. Deixa os pés da cruz. Isso através da oração, né? Então o ato de orar, 4 pontos eu coloquei. O ato de orar te dá certeza de quem você segue. Eu preciso ter certeza de quem eu estou seguindo. Eu preciso conhecer quem eu estou seguindo. Eu preciso. Me faz buscar sem medo, mesmo em meio a decretos de morte, que aconteceu com Daniel. Precisa se tornar um hábito contínuo e diário. Tem que estar todos os dias na minha vida, ser contínuo. E por último, me dá certeza da resposta que vem do Senhor. É o que aconteceu com Daniel. E hoje nós precisamos sair daqui com outra ideia do que é oração. Acredito que você já tenha tido um pouco dessa ideia no culto passado. Hoje, mais um pouco. E até o final desse mês, nós vamos entender muito sobre o poder que é orar. Amém? Hoje, o decreto de morte é rasgado. O decreto de morte é jogado fora na lixeira. E uma nova história, um novo decreto vai ser editado. Como aconteceu com outras personalidades da Bíblia. Como aconteceu com Daniel.
que esteve numa cova cheia de leões, mas que não parou de orar. Continuou orando. Amém? Glórias a Deus. O louvor vai cantar agora uma música. E eu queria que você se colocasse de pé. Amém? E nesse momento, que é uma oportunidade que o Senhor dá aqui. Amém? E eu senti esse desejo no meu coração. E durante esse mês, o culto passado eu fiz da mesma forma lá em Salisbury. Também queria fazer aqui. Nós vamos ter um momento de oração. Mas não é, eu não vou dizer para você, vem aqui na frente. Não. Nós vamos fazer oração todos nós. Amém? Nós vamos ter um momento de ungir com óleo. Em que você vai servir na frente. Eu vou precisar da ajuda dos diáconos aqui, do Rodrigo e da Michele. E diáconos que estão na igreja podem vir também para poder ajudar. E eu vou fazer oração aqui. E eles vão estar ungindo. Cada um que vem aqui numa fila pode vir desse lado primeiro, depois vir esse lado. Fique à vontade. E eu vou estar orando em nome de Jesus. Decretos vão ser rasgados. Decretos hoje estão sendo lançados fora sobre a sua vida. E algo novo o Senhor está fazendo. Mas a sua prática de oração precisa ser outra a partir de hoje. A sua fome precisa começar a existir. Mas eu não tenho fome, então vou começar a comer da presença do Senhor, a me alimentar da oração. Ai, mas eu só consigo orar 1 minuto, 5 minutos. É assim que você vai começar. Em nome de Jesus. Amém? Que mensagem tremenda, espero que você tenha sido abençoado com tudo o que você ouviu hoje. Se você deseja doar para o nosso ministério, que você possa fazer essa contribuição aqui no link na descrição. Compartilhe essa mensagem com alguém e que Deus possa abençoar a sua semana.